Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, Tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quinta-feira, segunda semana da Quaresma. Hoje Jesus nos convida a refletir sobre as nossas opções de vida, o que nós buscamos, quais são as nossas prioridades nesta existência, nesta caminhada que fazemos. Comecemos o nosso dia com olhar positivo, com pensamentos de luzes, na certeza de que é Deus que nos move, é Deus que nos faz levantar, é Deus que nos encoraja para enfrentar os desafios que o mundo de hoje nos apresenta. O Evangelho que a Igreja hoje nos oferece é Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 31. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é um evangelho muito conhecido por todos nós. E numa leitura fundamentalista, poderíamos dizer que o destino ou o caminho dos ricos é o sofrimento. Na linguagem tridentina, diríamos, é o inferno. Enquanto o destino dos pobres é o céu, a alegria, a felicidade. Primeira coisa, a salvação é algo que é dada por Deus e não é uma conquista humana, é um dom de Deus. Segunda coisa, o rico teve seu destino
não pelo fato de ser rico, nem o pobre teve seu destino pelo fato de ser pobre. Mas o destino de cada um se deu pela escolha e opção de vida que cada um fez em vida. O Evangelho deixa claro que a opção de vida feita por este personagem aqui, denominado homem rico, a sua opção de vida foi valorizar e viver em função das suas riquezas, sem olhar e sem fazer conta daqueles que precisavam dele, os pobres, por exemplo. Ou seja, o seu Deus foi a sua riqueza, o seu Deus foi os seus bens materiais. Então, se os bens materiais não têm finalidade neles mesmos, ou seja, eles não nos levam a lugar nenhum, a não ser uma vida neste mundo de regalias e nada mais além disto. Portanto, este rico, homem rico, esqueceu ao longo de sua vida de alimentar a sua essência, de alimentar a sua centelha divina, alimentar Deus dentro dele mesmo. E assim veio a morte, e quando a morte vem para buscá-lo, ele desconhecia Deus, porque o seu investimento foi apenas e somente nos seus bens materiais. A segunda personagem, este homem pobre, o Evangelho descreve ser alguém que vivia na sarjeta, se alimentando das sobras deste rico. Certamente este pobre não é simplesmente alguém que vive à deriva, mas este pobre supõe o Evangelho ser alguém que tem uma riqueza exuberante dentro de si. Ele tem Deus. É pobre materialmente falando, mas é alguém rico, sedento de Deus. Ou seja, a sua atenção, o seu querer, o seu Deus não é as riquezas, mas o seu Deus é o Deus onipotente. E aqui está a grande diferença, disparidade entre essas duas personagens. Enquanto um prioriza e tem como Deus as suas próprias riquezas, o outro prioriza e tem como dom maior Deus onipotente. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, no diálogo que tem este rico com Deus, com Abraão, aqui no texto, Abraão vai dizer que existe um abismo muito grande entre os céus e aqueles que vivem no céu da riqueza. Por isso, aqueles que endeusam os bens materiais, aqueles que acham que o agronegócio, que a sua poupança, que o seu bem material, que a sua lavoura de soja é o seu próprio Deus, cairá na sarjeta da vida. Mas não é Deus que vai castigá-lo, é Ele que plantou o seu próprio futuro. Por isso, nesse dia, rezemos a Deus e peçamos a Ele a graça para que o nosso Deus seja aquele Deus que está caminhando para a cruz, aquele Deus que ressuscitará o próprio Jesus Cristo. Que este seja o nosso Deus, que a Ele e para Ele esteja voltado todo o nosso coração, todas as nossas ações e todo o nosso ser. E assim, amados irmãos e irmãs, dirá Jesus: vinde bendito do meu Pai, porque o teu querer e tuas ações estavam todas voltadas para mim. Seja esta a nossa busca, seja isto o nosso querer. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.